Mas essa noite tão especial, Ele também tem reservado presentes celestiais para a sua filha, para a sua serva, que completou essa semana mais um ano de vida. Deus seja glorificado pela sua vida, pastora Jaqueline Rivas, minha amiga, minha pastora, minha fiel intercessora, aquela que eu posso contar nos dias bons e muito mais ainda nos dias maus. Eu amo uma frase e lembrei dela agora, que amigos você não escolhe, você os reconhece. E eu me conheci há mais de 10 anos atrás, uma amiga verdadeira na vida da pastora Jaqueline. Sinta-se abraçada, minha amiga. Deus seja glorificado pela vida do pastor Daniel, pastor presidente desse ministério. É um privilégio, mais uma vez eu digo para vocês, que eu os considero como autoridade diante da minha vida, e é realmente cumprimento de promessa estar aqui. Assim também como eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã que está aqui para celebrar nesta noite juntamente conosco. Vocês são materialização do cuidado de Deus na nossa vida, viu? Eu cheguei aqui, já ganhei até toalhinha do choro, porque o crente tem que carregar a toalhinha do choro, né? Esqueci a minha, saí rapidamente de casa, não me preparei com a minha toalhinha do choro, mas o Senhor, chegando aqui, já providenciou rapidinho, né? Porque crente chora mesmo, irmão. Só que a gente chora para Deus. Eu era conhecida na minha adolescência, sabia que eu era conhecida como a menina que mais chorava na igreja? Eu me converti com 12 anos de idade. E eu fui a primeira a me converter da minha família. E na imaturidade do meu ser e da minha carne, quando eu sentia a manifestação da presença de Deus, irmão, eu chorava de me prostrar no altar. E eu não conseguia mais fazer nada a não ser chorar. E eu continuo para a glória e honra do Senhor, ainda chorando na sua presença. Então não esqueça você também a sua toalhinha do choro, viu, querido? Bem-aventurados aqueles que choram, pois eles serão consolados. Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje eu trouxe alguns materiais. Se vocês quiserem adquirir, nós estaremos agora na quinta-feira. Quarta-feira eu já estou recepcionando em casa 14 missionários. Vou estar cuidando das minhas ovelhinhas também. E daí na quinta-feira nós já estamos partindo para o Mato Grosso e para algumas cidades carentes aqui no Paraná, realizando algumas atividades sociais e evangelísticas, né? Você faz função aqui. Obrigada, tá, querida, por essa água aqui. Só ela sabe a temperatura da água que eu gosto. Nós estaremos agora viajando com o ônibus do projeto Cristo Nosso Alvo. Eu trouxe alguns materiais depois do culto, se você quiser dar uma olhada, se você sentir no seu coração também de contribuir. Tem Bíblia, tem material infantil. Ali a Giovana já está de olho, né, Giovana? Tem material infantil, tem também alguns bonés que a gente recebeu também, super cap, de excelente qualidade. Tem alguns livros também teológicos, enfim, dá uma olhadinha ali. E se Deus tocar no seu coração, vai ser bênção para nós também. Que tudo isso é revertido em combustível de ônibus e revertido em carne para os missionários. Bem que a gente come, né? Bastante até. Amados, abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas. Localize para mim o capítulo 1 e o verso 26. Posso voltar novamente aqui para a vida da nossa pastora? Jaque, agora eu vou falar contigo como se não tivesse ninguém aqui. Desde o começo dessa semana, eu falei, Senhor, em oração, Senhor, coloca uma palavra no meu coração que venha glorificar o teu nome, que venha ser resposta para a sua igreja, mas que também venha servir de bálsamo para a alma da sua filha.
E por que eu estou dizendo isso? Pela minha própria experiência no ministério, tanto itinerante quanto pastoral. Eu e o pastor Elias já vive integralmente no ministério há 20 anos. Eu vivo integralmente no ministério há 10 anos. Desses 10 anos, sabe quantos aniversários eu passei com a minha família? 2. 8 aniversários foram atendendo congressos, foram atendendo igrejas, foi realizando um trabalho missionário. E pode parecer que não, mas faz uma certa diferença. Nós sabemos que a igreja é a família que Deus nos deu. Mas eu me lembro que eu tinha uma aliança com o Senhor sempre no meu aniversário. Eu até brincava com o Elias, o pastor Elias. Eu falava assim: amor, o que você vai me dar de aniversário esse ano? Ele falava para mim assim: ó, uma viagem, ida e paga. E era congresso. E lá estava nós, servindo ao Senhor. Só que eu tinha uma aliança com Deus. Eu falava assim: Senhor, Tu sabes o quanto que o estado da minha alma nessa noite, no meu aniversário, em uma igreja em qualquer lugar desse Brasil, exercendo o ministério que o Senhor me confiou. E eu falava assim: Senhor, eu quero um presente Teu. Eu não tenho como estar hoje com a minha família, eu não tenho como estar hoje fazendo talvez outra coisa, mas eu quero um presente do Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus nunca falhou, gente. Foram 8 aniversários desses 10 anos no Ministério Integral. Nos 8 anos, todo dia 1º de novembro, que eu estava no congresso, eu estava numa igreja, eu estava no campo missionário, o Senhor levantava alguém para falar comigo. E eu recebi o meu presente do céu. Então, olhando para a minha experiência, nessa semana eu pedi para que o Senhor fizesse a mesma coisa com você, minha amiga. Que o Senhor trouxesse através da palavra um bálsamo para a sua alma, um presente do céu para você. Eu quero que você abra o seu coração para receber isso que o Senhor vai falar com a igreja e também contigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui, querido. Oh, aleluia. Gastarei e me deixarei gastar, mesmo que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado por vós. Sabe quem falou isso? Foi Paulo. Paulo, a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios. Porque Paulo sofreu com a igreja de Corinto, mas foi a igreja que ele mais amou. Que desafio o ministério pastoral nos traz. Mas como é recompensador, porque o nosso galardão não está nessa terra, o nosso galardão está nos céus. Amém? Você crê assim também? Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 28. Está aqui. Quem achou diz amém? Se quiser acompanhar na sua Bíblia ou no telão, fique à vontade. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Deixa eu travado aqui nessa tela, por gentileza, por um instante. Jesus, ele amava as mulheres. Foi ele quem deu vida, quem deu voz e quem deu vez para que elas retornassem ao plano original segundo a criação. É por isso que Jesus, em sua trajetória, ele vai quebrar alguns paradigmas sociais e até religiosos da época, concedendo algumas honras imerecidas às mulheres. Quer ver só?
Jesus permitiu que as mulheres o tocassem, como é o caso da mulher do fluxo de sangue. Jesus permitiu que as mulheres ouvissem os seus ensinos, como é o caso de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que ficava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E é por isso que ela é qualificada como aquela que escolheu a boa parte, como aquela que escolheu a melhor parte. Jesus permitiu que as mulheres ajudassem financeiramente o ministério público de Jesus, como é o caso de Maria, de Joana, de Susana. Jesus também escolheu alguns elementos que eram comuns dentro da sua rotina para tentar contextualizar o evangelho a elas, que é o caso da parábola da dracma perdida. Nós lemos e achamos comum, mas usar uma parábola com uma figura feminina naquela época seria um escândalo. Mas Jesus quis contextualizar o evangelho a elas. Jesus vai escolher a mulher samaritana para se revelar pela primeira vez no seu ministério público como o Messias. Jesus vai escolher Maria Madalena para vê-lo e para ouvi-lo pela primeira vez, depois que ele ressuscitou. No Novo Testamento nós temos Dorcas, por exemplo, sendo chamada de discípula pela primeira vez na Bíblia Sagrada, termo que era apenas exclusivo aos homens. No Novo Testamento nós também vamos ver Lídia como marcando a entrada do Evangelho na Europa, onde aconteceram os maiores avivamentos, as maiores reformas que evangelizaram o resto do mundo. Jesus, ele chama a sua igreja por um pronome feminino, a noiva. Mas diante de tantas mulheres incríveis, tantas protagonistas bíblicas, existiu uma que recebeu uma graça incomparável, que recebeu um privilégio incomparável. Ela viveu uma experiência que só está contida na biografia dela. Você consegue entender que nenhuma mulher antes de Maria e depois de Maria jamais vivenciará o que ela vivenciou? A experiência de ter o seu útero fecundado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. O Deus Pai escolheu o seu ventre para acolher temporariamente o Deus Filho, aquele que seria Jesus Cristo de Nazaré, aquele que seria chamado Altíssimo, aquele que resgataria novamente o povo. A respeito de Maria, eu percebo que o reconhecimento dela ser bendita entre as mulheres não foi à toa. E é por isso que eu pedi para travar o telão aqui. Bendita és tu entre as mulheres. Você sabia que Maria, ela era considerada assim por quem a conhecia pessoalmente, por quem não a conhecia pessoalmente e até pelo próprio céu? Quer ver só? Quem que conhecia pessoalmente Maria? Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, e Maria saúde Isabel, Isabel vai falar o que para ela? Bendita és tu entre as, e depois bendita é o fruto do teu. Mas também quem não conhecia Maria dizia a mesma coisa. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 27, Jesus, ele vai expulsar o demônio de um homem mudo. Depois desse acontecimento, se levanta uma mulher no meio da multidão e vai falar assim: feliz é a mulher que te deu a luz, e feliz é a mulher que te amamentou. Não conhecia Maria, mas reconhecia que ela era bendita. E o próprio céu vai reconhecer Maria. Quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, ele vai dizer o que? Salve agraciada, o Senhor está com você, bendita és tu entre as mulheres. Maria supria a expectativa nesses 3 níveis de influência. E eu quero te fazer uma pergunta: será que você também consegue suprir a expectativa desses três níveis de influência? Será que quem te conhece pessoalmente pode dizer que você é uma bênção?
teus parentes, teu vizinho, tua família, quem trabalha com você, com quem você estuda. Será que quem não te conhece pessoalmente também pode dizer isso? Pela fama que você carrega antes de você chegar? E será que o céu também te reconhece? Quando você está lá no teu secreto para dobrar os teus joelhos, o céu já vai se preparando, porque a atmosfera espiritual vai mudar. Porque tem coração de mulher bendita que vai chegar ao trono da graça. Maria era assim. A respeito de Maria, nós precisamos ter duas cautelas. A primeira cautela que nós temos que ter, de não a exaltá-la demais. Por quê? Porque Maria não tem traços divinos. Maria, ela não foi intocada pelo pecado original. Maria, ela não tem nenhum tipo de função corredentora com Cristo. Ela não tem nenhuma função intercessória ou mediadora ao Deus Pai. Não. Maria nunca foi registrada na Bíblia Sagrada desse jeito. Ela nunca foi registrada como fonte para distribuir a graça, mas assim como eu e com você, como receptora da graça, como aquela que era dependente da graça. Mas não raras vezes a mariolatria já chegou a algumas proporções quase inacreditáveis. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que em 2004, um sanduíche de queijo grelhado estragado foi vendido no eBay por R$28 mil. Porque supostamente na sua casquinha do sanduíche, na sua bordinha, aparentava a imagem de Maria. E detalhe, em 2004 ele foi vendido, mas ele foi feito 10 anos antes. Então é um sanduíche que foi feito em 1994 e foi vendido em 2004 por consequência de supostamente aparentar a imagem de Maria nele. Então a cautela que nós temos que ter é isso, não exaltá-la demais. A segunda cautela que nós temos que ter, não a rebaixá-la demais. Por consequência de existirem denominações, por consequência de existirem tradições extras bíblicas que a beatificam. Não é de hoje que eu já reparei que nós falamos muito pouco de Maria. Falamos muito pouco. E quando falamos, a gente vai falando assim meio que pisando na casquinha de ovo, né? A gente vai falando sobre ela e parece que assim, o clima não fica tão leve. Mas sabe quem perde com isso? Eu e você. Porque da mesma forma que nós aprendemos com a vida de Sara, de Raquel, de Rebeca, de Ana, de Débora, de Ruth, de Esther, assim também nós podemos aprender e aprender muito com o caráter de Maria, com as escolhas de Maria, com a renúncia de Maria, com o caminhar de Maria, com a trajetória desta que foi considerada bendita entre as mulheres. E é essa minha proposta aqui nessa noite. O Senhor me mostrou os 5 atributos dessa mulher que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro atributo que eu vejo de Maria, ela é uma mulher que pensa antes de agir. Você consegue colocar um telão aqui para mim? É o verso 29. Lucas 1, 29. Quando o anjo Gabriel vai saudar ela, salve, agraciado, o Senhor é com você, o Senhor é com você, bendita tu entre as mulheres. O próximo versículo é esse aqui. A reação dela. E vendo, ela turbou-se ou perturbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta, ou pensando no que poderia significar esta saudação. Maria aqui tem duas reações. Perturbando é uma reação, e pensando ou considerando que saudação seria essa é uma segunda reação. São duas reações. Uma é involuntária, a outra é voluntária. Uma é resposta da sua humanidade, a outra é resposta da sua escolha. Perturbando é uma resposta involuntária, é uma reação da sua humanidade diante daquilo que é desconhecido. Afinal de contas, um anjo apareceu para ela e começou a conversar com ela.
O que você faria no lugar de Maria? Choraria, correria, ficaria feliz, ficaria paralisado? Imagina. Está registrado que ela ficou perturbada. Mas a segunda reação dela, pensando no que poderia significar essa saudação, aí já é uma resposta voluntária. Aí já é uma reação da sua escolha. É produto da sua decisão em não proferir nenhum tipo de juízo antes de ter certeza sobre o que ela vai fazer. O que acontece aqui entre a primeira reação e a segunda? Entre esse intervalo, existe um comportamento que nós costumeiramente chamamos de domínio próprio. Ela exerceu o domínio próprio. O domínio próprio é a chave que evita qualquer tipo de destruição não planejada na sua vida. Por quê? Qual que é o perigo de você agir sem pensar? É agir errado. Logo, quando você pensa antes de agir, a chance de dar errado é bem menor. Por quê? Você já calculou os riscos do que pode acontecer. Mas eu e você, nós temos um privilégio muito grande de não pensarmos sozinhos. Por quê? Porque eu e você, nós temos um livro sagrado que é a nossa regra de fé e prática. Então, se nós pegarmos esse pensamento e submetermos à luz da palavra de Deus, não tem como dar errado. É gol atrás de gol em todas as suas reações. Tem muita gente que está colhendo consequências desastrosas na sua vida por consequência de agir pela emoção ao invés de agir pela palavra de Deus. Está sofrendo consequência no seu casamento, está sofrendo consequência nos seus relacionamentos, está sofrendo consequência na liderança, está sofrendo consequência até nas finanças. Por quê? Porque investiu em alguma coisa que não pensou, agiu pela emoção, não consultou a palavra. Pela emoção, sabe o que você faz? Você fala o que está na telha, mas pela palavra, sejam prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pela emoção, você toma decisões sem consultar a Deus, mas pela palavra, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no próprio entendimento. Pela emoção, você não vai ajudar teu próximo com medo de faltar em casa, mas pela palavra de Deus, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Pela emoção, você não vai disciplinar teu filho ou tua filha com medo dele te amar menos. Mas pela palavra de Deus, quem não castiga o seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Pela emoção, você mente para fugir de consequências de um ato falho. Mas pela palavra de Deus, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e das suas velhas práticas. Meu Deus. Aleluia. Quem tem regido a sua vida? São as emoções? Ou é a santa palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a sua, e luz que ilumina o meu. Você conhece a história da mulher da dracma perdida? Antes daquela mulher achar a dracma perdida, ela tem 3 atitudes. Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela busca com diligência até achar. Acender a candeia é abrir a Bíblia. Varrer a casa é estratégia divina, ferramenta certa. E agora, buscar com diligência até achar é perseverança. Mas não vai existir nem perseverança e não vai existir nem ferramenta certa se a candeia não for acesa, se a palavra não for aberta. Aleluia. Mas Maria, ela pensava antes de agir. E ela não pensava sozinha. Ela pensava à luz da palavra de Deus. Por isso que ela tem a reação que tem. O segundo atributo, Maria é uma mulher que confia em Deus. E por que confia? Porque a primeira vez que Maria vai falar com o anjo também será a última pergunta dela para o anjo. Projeta aqui para mim no telão o verso 34. Essa aqui vai ser a primeira
que não conheço homem algum. Ou como estará isso, visto que sou virgem. Maria aqui, perceba que ela não está rejeitando a missão. Qual é a missão? É a missão que o anjo falou antes aqui. Ele vai falar assim: Maria, você vai dar luz, dará luz, gerará um filho e porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Altíssimo. O Deus Pai lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó, e seu reinado jamais terá fim. Daí ela pergunta isso aqui. Maria, ela não está rejeitando a missão, ela só está perguntando o método. É diferente de Zacarias. Quando você volta um pouquinho no capítulo 1 ali, você vai ver que Zacarias rejeitou a missão do anjo. Zacarias é o pai de João Batista. E o anjo fala: porque você não acreditou nas minhas palavras, ele vai ser sentenciado a ficar mudo até o nascimento de João Batista. Agora Maria acredita nas palavras do anjo. Ela não rejeita a missão, mas ela está perguntando o método. Algo que é razoável, visto que o que ela vai viver vai ser único em toda a história, antes dela e depois também. Só que o fato dela perguntar qual vai ser o método não a faz mais interessada no método do que no propósito. Não. Maria, ela é mais interessada no propósito do que pelo método. E quem se interessa mais pelo propósito do que pelo método, o Senhor se responsabiliza pelo método e ainda tem prazer em revelar qual será. Porque é isso que o anjo vai fazer no próximo versículo. Projeta para mim o próximo versículo. Olha o método. E respondeu o anjo. Ela perguntou o método. O anjo vai responder: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ou então, assim ele será chamado santo, também filho de Deus. Esse é o método. O anjo respondeu. Se Maria entendeu na prática ou não, daí é outra conversa. Mas o método foi revelado. E de certo tudo já estava preparado, porque Maria confiava no Senhor. Ela era interessada pelo propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando José, lá em Mateus 1, verso 19, vai saber que Maria está grávida, ele traça um projeto, ele traça um plano. O interesse de José vai ser o quê? Eu vou anular o nosso noivado, mas eu não vou querer expô-la publicamente à desonra. Era esse o plano de José. Mas aí naquela noite, o Senhor, em forma teofânica e anjo, vai aparecer e José vai falar assim: José, não teme receber Maria como sua esposa, pois o que nela é gerado procede do Espírito Santo. Assim, Maria dará a luz, e você dará o nome. Maria dá luz, José dá o nome. José dá o nome, Maria dá a luz. Porque não existe propósito que venha de Deus que não envolva a família. A participação de José nesse plano é profética, você sabia? Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, Deus vai prometer a Davi a perpetuação do seu trono e da sua dinastia, já apontando profeticamente que o Messias prometido viria da linhagem de Davi. Por isso que quando você lê algumas passagens, você encontra Jesus sendo chamado de filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. É normal, por causa dessa aliança que Deus fez com Davi. Quando nós vasculhamos a árvore genealógica de Maria, nós vamos perceber que Maria vai vir da linhagem de Natã, que é filho de Davi com Batseba. Agora, José, a árvore genealógica de José vem diretamente da linhagem real de Salomão. É pela linhagem de José que legalmente Jesus herda o trono de Davi. Você está entendendo como Deus faz as coisas perfeitamente? E Ele envolve toda a família.
viveria. O que Maria viveu aqui? Viveu um milagre. E só entende milagre quem vive milagre. Milagre não se explica, se tem explicação, não é? Milagre. Pode ser qualquer coisa, pode ser livramento, pode ser resposta, pode ser bênção, pode ser prosperidade. Mas se tem explicação, não é milagre. Milagre não tem explicação. Quem que é outra personagem nessa história que está vivendo milagre? Isabel. Isabel está vivendo um milagre de gerar um filho em sua velhice. E Maria está vivendo um milagre de gerar um filho na sua virgindade. As duas estão vivendo um milagre. E o próprio anjo Gabriel vai fazer com que elas sejam unidas em um propósito. Porque enquanto João Batista vai nascer para preparar o caminho, Jesus Cristo vem logo em seguida salvando a humanidade. Agora olha que interessante, isso fala muito de amizade. Por quê? Porque Maria ela não foi voluntariamente à casa de Isabel. Ah, pensei em Isabel, vou não. Foi o anjo que citou Isabel aqui. É ele que fala, também Isabel tua parenta gerará um filho em sua velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Porque nada é impossível para Deus. Agora imagina Maria chegando na casa de Isabel. Maria está de poucos dias de gravidez, ela não tem barriga. Agora quando ela chega na casa de Isabel, Isabel fala o quê? Bendita és tu entre as, e depois bendito é o fruto do seu. Como é que Maria sabia? Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem barriga. Sabe o que é isso? É Isabel olhando para Maria e compreendendo que nela está sendo gerado. É Isabel olhando para Maria e mesmo sem aparentar, já está chamando ela de mãe. Você está entendendo? Que o próprio Deus, Ele pode trazer para a nossa vida amigos verdadeiros, amigos leais, amizades que nos lembrem que nada é impossível para Deus. Pode ser uma coisa que bem rasgada. Você pede tanta coisa para Deus, querido, tanta coisa. Você já pediu um amigo? Você já pediu uma amiga de verdade? Porque eu já fiz esse teste. E o Senhor trouxe para o meu caminho. Peça para Ele, Senhor, traga para o meu caminho amizades que venham edificar a minha fé. Amizades que venham, Senhor, orar por mim. Amizades que eu tenho a confiança de falar das minhas mazelas. O Senhor vai trazer. Agora saiba reconhecer e valorizar quando eles aparecerem no teu caminho. Porque Isabel vai fazer esse papel na vida de Maria. O terceiro atributo: Maria é obediente ao Senhor. Maria obedece a Deus. Você sabia que a própria feminilidade ela foi ressignificada pela obediência de Maria? Qual que é a mensagem messiânica mais antiga da Bíblia Sagrada? Gênesis 3:15. É a sentença de Deus à serpente. Porém, inimizade contra ti, a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e o outro vai ferir o calcanhar. Essa é a profecia messiânica mais antiga da Bíblia Sagrada. Agora vai vir Paulo, lá em Gálatas 4:4, e vai dizer assim: ó, completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Nascido de uma mulher. Paulo precisava dizer isso? O entendimento seria o mesmo. Completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Mas ele faz questão de falar nascido de uma mulher, porque profeticamente está se cumprindo a palavra de Gênesis 3:15. Se o pecado entrou pela queda de Eva, a história da redenção e da salvação vai ter que passar pela obediência de uma mulher que é Maria. Enquanto Eva, ela vai ser seduzida pelo que não tem, mesmo tendo tudo, Maria vai rejeitar o pouco que ela tem para abraçar a gema soberana de Deus para ela. A feminilidade da mulher é restaurada. E é por isso que ela vai dizer, ao despedir do anjo, vai ser a segunda e última fala de Maria para o anjo. Vai ser ali no verso 38. Verso 38, projeta aqui para mim. Vai ser a última. E ali, a partir desse momento, o anjo vai deixar ela. Verso 38. Isso.
Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É muito bom dizer: Senhor, cumpra a sua vontade na vida do meu próximo, cumpra a sua vontade na vida da minha esposa, cumpra a sua vontade na vida do meu marido, cumpra a sua vontade na vida dos meus filhos. Difícil é cumprir mim sua vontade. Você sabe que muitas vezes eu faço a oração de Jesus. Eu falo assim: Senhor, se for possível, passa de mim este, contudo seja feita a tua vontade. Geralmente o cálice não passa, né? O cálice está ali no caminho. O difícil não é você entrar na escola da obediência. O difícil é você se formar na escola da obediência. Por quê? Porque o fato de você passar no vestibular não te faz PhD em nada. Nada. Não se formou, só se matriculou. Você sabe que na vida pastoral você percebe isso de uma forma muito latente. Por quê? Porque existem ovelhas nossas que vivem num ciclo. É as mesmas questões, são os mesmos dilemas. Nunca sai daquilo. Até está matriculado na escola da obediência, mas não evolui, não progride. Você vê o irmão, a irmã já apontando o gabinete, você já sabe o seu coração. A natureza do problema vai ser aquilo lá. Por quê? Porque você já sabe. A ovelha não sai daquele problema. Você sabe que eu tive uma experiência com Deus no ano passado, muito interessante. Porque assim, eu vou contar, nunca contei, inédito. Ano passado, eu gosto muito de estudar. E eu vou emendando assim, um curso no outro, uma pós-graduação na outra, uma faculdade na outra. Só que Jesus já me cortou já faz tempo, viu, pastor Daniel? Já me cortou, já me tesourou. E me tesourou ano passado. Por quê? Porque eu não ouvi a voz do Senhor. E eu entrei numa pós-graduação para fazer sobre docência do ensino superior. E fui lá e eu estava feliz. E como eu gosto de estudar, uma pós-graduação que teria que terminar em 2 anos, eu fiz em 8 meses. Eu termino assim, eu já fico procurando curso para fazer. É desse jeito. Só que Jesus me deu uma lição no passado. Por quê? Porque no ano passado, eu não sou só o quê? Uma estudante. Eu sou esposa, eu sou pastora, eu sou filha. Então, a gente tem que ser excelente nas nossas multitarefas. E em uma oração, eu estava orando ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu estou tão cansada, Pai. Me renova, Jesus. Eu estou assim, sabe, Senhor, precisando de um renovo. Até no meu corpo físico, na minha mente. Eu estou precisando de um renovo no meu espírito. E essa pós-graduação também. Quando eu falei isso, na hora, daí o Senhor falou assim comigo: eu te mandei fazer. Daí eu quis justificar para Jesus. Eu falei: Jesus, mas é para a tua obra. Eu não te mandei fazer. Sabe o que é isso, querido? É entender que tudo tem hora, tudo tem tempo. E você discernir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não é só obedecer, mas é obedecer o que Deus quer. Nem sempre não fazer o mal ainda é fazer o bem. Nem sempre. Eu aprendi isso e parei, Jesus, só se o Senhor falar comigo, eu vou fazer outra pós, eu vou fazer outra gravação, eu vou fazer outro curso. Por quê? Porque eu não entendi, mas eu fiquei tão constrangida diante do Senhor. Eu queria me esconder, se eu pudesse me esconder embaixo da terra, eu me escondia, mas até embaixo da terra o Senhor vê a gente, né? Daí Paulo, olha só que interessante, Paulo vai nos dar uma aula de como se formar na escola da obediência. Você sabia disso? Mas é uma aula, não é só iniciar a escola da obediência, é se formar. Quando que é? É na segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem missionária, quando Paulo chega, ele tem um plano. Paulo está determinado a voltar para as cidades que ele passou nessa primeira viagem e as igrejas que ele plantou nessa primeira viagem para fortalecer esses trabalhos. Daí ele vai fazer isso. Paulo vai sair com seus companheiros nesse projeto, nesse plano. Quando ele chega na região da Frígia e da Galácia,
eles vão ser impedidos de pregar a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Quem impediu? Espírito Santo. Não foi o homem e não foi o inimigo das nossas almas, foi o Espírito Santo. Daí tá. Eles saem ali daquela região, eles vão para a fronteira da Mísia. Quando eles tentam chegar ali em Bitínia, pela segunda vez, eles são impedidos de pregar a palavra de Deus pelo Espírito. Segunda vez pelo Espírito Santo. Aí nessa noite, Paulo vai ter uma visão, com um homem de pé, com as vestes da Macedônia, e que lhe suplicava: Paulo, passe a Macedônia e ajude-nos. Aí Paulo vai concluir que Deus tinha uma obra na Macedônia. Aí eles vão obedecer, Paulo e os seus companheiros. Eles vão obedecer e vão atravessar todo o mar Egeu. Eles vão obedecer e vão chegar em Filipos. Eles vão obedecer e eles vão ser muito bem recepcionados. Por quê? Porque eles estão obedecendo. Mas aí quando eles chegam em Filipos, obedecendo, eles são recepcionados, sabe por quê? Prisão e açoites. Estão obedecendo? Isso me ensina que a escola da obediência não nos isenta das dores, não nos isenta das feridas, não nos isenta das calúnias, não nos isenta dos traumas, mas garante a perpetuação dos seus frutos. Por quê? Eu vou lhe explicar isso e você vai dar glória a Deus pela vida de Paulo depois que eu lhe explicar. Assim como eu fiz quando eu descobri. Eu e você, nós só estamos aqui hoje, 2023, por causa dessa obediência pontual de Paulo. Dessa você não sabia, né? Eu fiquei também extasiada quando eu descobri. Por quê? Porque quando Paulo, ele pisa em Filipos, ele está levando pela primeira vez a luz do Evangelho ao hemisfério ocidental. O planeta Terra é dividido em dois hemisférios, oriental e ocidental. No Oriente nós temos o que? África, nós temos ali o Oriente Médio, nós temos ali alguns países que foram os países aonde Jesus pregou, aonde os discípulos pregaram. Agora, o hemisfério ocidental é onde está a Europa. Aonde que aconteceu as reformas protestantes? Aonde que aconteceram os maiores avivamentos? Da onde que saíram os maiores líderes que evangelizaram o mundo? Europa, Filipos, porta de entrada, hemisfério ocidental. É ali que tem Estados Unidos, América do Norte. É ali que tem América Central. É ali que tem América do Sul, onde o Brasil está. E até hoje, o hemisfério ocidental é o lugar do mundo aonde nós temos a maior liberdade de pregar o Evangelho e de ouvir o Evangelho. Vai tentar fazer isso que nós estamos fazendo no hemisfério oriental. O preço é sangue, é martírio, querido. Onde que estão 99% dos países da janela 10x40? Hemisfério oriental. Até hoje, você só pode me ouvir com liberdade, pelo menos até então, pregando o Evangelho, e você está ouvindo o Evangelho com liberdade também, sem por isso aparecer, sem ser morto, sem nada. Por quê? Por causa da obediência de Paulo, quando no Atos 16 ele pisou em Filipos. Glória a Deus para Deus, Paulo. Você não dá um abraço dele lá na glória, né? Agradecer. Paulo nos dá essa lição. Se formar na escola da obediência, não basta só se matricular. Mas Maria, ela se formou. O quarto atributo que eu vejo em Maria, que me impressiona, é uma mulher interessada na palavra. Interessada na palavra. Por quê? Porque quando Maria sai da casa de Isabel, ela vai começar a compor um salmo. Ela vai começar a compor um cântico, que é o que está escrito ali no verso 46 ao 56. Esse cântico ele é chamado de Magnificat, pela expressão latina da tradução Vulgata. E nele, em 10 versículos,
está uma profundidade teológica impressionante. O Magnificat também será a maior fala de uma mulher na Bíblia Sagrada. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Magnificat vai ser o maior. E olha quem está registrando, é o evangelista Lucas, que é o evangelista que mais cita mulheres no seu evangelho. Ele cita 43, mas o Magnificat ganhará destaque como a maior fala de uma mulher na Bíblia Sagrada. Agora, nesses 10 versículos do Magnificat, Maria cita ali nada menos e nada mais que 40 referências contidas em 12 livros do Antigo Testamento. Eu vou repetir para você tentar fazer essa matemática e multiplicar. São 40 citações contidas em 12 livros do Antigo Testamento. Ali vai ter citação de Miqueias, vai ter citação de Jó, vai ter citação de Salmos, vai ter citação de Isaías. A estrutura do cântico de Maria vai ser a estrutura do cântico de Ana. Agora, a pergunta que surge: como é que Maria sabia tanto da palavra de Deus se as mulheres naquela época não eram alfabetizadas e elas não eram encorajadas a participar da ambiência da leitura da Torá? Como? Como que Maria sabia tanto? Porque provavelmente, quando ela tinha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mesmo sem ter acesso e saber, mesmo sem ser alfabetizada e mesmo sem participar das reuniões, provavelmente até nas festas anuais, ela ouvia a palavra e colocava toda a sua atenção naquilo que estava ouvindo. E na medida em que ela ouvia a palavra, ela ia gravando nas tábuas do coração cada história, cada narrativa, cada ensinamento, cada princípio, tudo que a palavra dizia, ela gravava, ela memorizava, porque era o que ela tinha. Talvez até por isso que Maria tem uma reação ponderada quando o anjo vai falar com ela. Por quê? Porque Maria sabia a palavra. Logo, ela conhecia o Deus que se revelava pela palavra. É muito bom ouvir o Evangelho. É muito bom. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito bom. Mas apenas a leitura, apenas o contato direto com o livro sagrado e com o autor desse livro te fará discernir se o que nós estamos escutando nos nossos altares é de procedência divina ou é de natureza humana. E eu vou te falar, quase todos os dias nós estamos em igrejas e nem tudo é de procedência divina. Quanto de palavra tem habitado em você? Paulo vai dizer aos crentes em Colossos que a mensagem de Cristo habite em vós abundantemente. Habite não é frequentar. Habite não é visitar de vez em quando. Habite não é só vir aos domingos. Habite não é só aparecer nas festividades. Habite não é quando a coisa apertar em casa você nem vai ter. Não, habite é toda hora, todo momento, toda semana, todos os dias, todos os anos, todas as décadas, até Jesus Cristo voltar. Irmãos, você sabia que eu, pastor Elias, nós estamos vivendo hoje, nós entendemos que nós estamos perdendo a próxima geração e a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu já entendi, já me responsabilizei. Sabe por quê? Porque nós não sabemos explicar a razão que nos traz a esperança. Nós não sabemos. Chega um irmão, coitado, perguntando por que a homossexualidade é pecado. Não sabe explicar. Eu percebo que a gente faz muito evangelismo. E a gente chega nas igrejas e muitas vezes nós fazemos um evangelista com os obreiros dessa igreja também. Eles acreditam que evangelismo é entregar o folheto, tirar as costas e ir embora. Irmão, você não sabe quantos de pergunta, vamos dizer assim, cabeluda, que os ímpios nos fazem para a gente responder. E tem gente que não sabe responder quem é Jesus. Está entregando o folheto, não sabe explicar quem é Jesus. Não sabe explicar
pouquinho que eu vou lá descobrir e vou voltar. Não. Tem oportunidade que passa, querido, e não volta mais. E nós precisamos estar preparados. Nós estamos perdendo a próxima geração, culpa nossa. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, tem crente aqui que vai ser despertado e entender. Assim como Maria era interessada pela palavra, você também vai abrir a sua Bíblia na sua casa, vai começar uma disciplina espiritual, porque apenas a palavra nos sustenta. Aleluia! Eu estou feliz, tá? Mas é que às vezes eu vejo que o povo perece por falta de conhecimento. E como pastora, isso me dói. Como missionária, me arrebenta por dentro. E é por isso que nós temos vivido para treinar uma próxima geração, para fazer o que a gente faz quando a gente não tiver mais saúde e não tiver mais aqui nessa terra. Porque se eu não pensar numa próxima geração, eu estou vivendo por escapismo. Jesus vai voltar mesmo, não preciso fazer nada. Ei, isso não é bíblico. Se interesse pela palavra. E o último atributo de Maria, que me chama a atenção, será o fato dela não se acomodar espiritualmente. Maria será citada em 13 passagens bíblicas, muito claramente. Porém, é na última passagem que ela aparece na Bíblia Sagrada que mais vai me marcar, mais vai me ensinar e vai me constranger. Projeta para mim, por gentileza, Atos 1 e verso 14. Essa passagem, esse registro, será a última vez que Maria vai ser mencionada na Bíblia Sagrada. E nós passamos por esse texto e nós não entendemos a profundidade dele. Está escrito: todos estes perseveraram unanimemente. Nossa, que palavra difícil, na Bíblia não tem isso não. Unanimemente, em unanimidade, em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. O que está acontecendo aqui na prática? Maria está orando. Maria está orando com os discípulos, Maria está orando com os irmãos de Jesus, e Maria está orando com as mulheres também que seguiam a Jesus. E eles estão orando por qual finalidade? Pela descida do Espírito Santo, que vai acontecer logo em Atos 2. Agora, olha o que o Senhor falou comigo. Quando eu olho Maria ali, eu fico pensando, Maria era bendita entre as mulheres. O ventre dela foi escolhido para abrigar Jesus temporariamente seu ventre. Maria então acompanhou toda a infância de Jesus. Maria acompanhou a adolescência. Maria acompanhou a juventude. Maria acompanhou o início do seu ministério público. Maria foi testemunha ocular dos milagres que Jesus operou, da multiplicação de pães, multiplicação de peixes. Maria acompanhou o último fôlego de Cristo na sua obra salvífica na cruz. Maria viu Jesus ressuscitado. E mesmo depois de Jesus sendo assunto aos céus, ela está ali, orando e buscando uma experiência nova com Cristo. Ei, a pessoa que provavelmente mais conviveu com o Senhor em sua missão terrena, não tem outra pessoa que mais conviveu com Cristo, foi ela, ainda estava orando e pedindo para o Senhor uma nova experiência, a descida do Espírito Santo. Ei, não se contente com os testemunhos que você já contou. Jesus tem novos testemunhos para você contar. Não se contente com os milagres que você já viveu. Jesus tem novos milagres para você desfrutar. Não se contente com o que você já recebeu do céu. Jesus tem mais para derramar. Não se contente com as promessas que já se cumpriram. Por quê? Porque Jesus faz novas promessas. O último registro de Maria da Bíblia Sagrada vai me revelar a imagem de uma mulher que é perseverante na oração,
Uma mulher que ela busca o Senhor. E uma mulher que ela é inabalável diante das promessas de Cristo. Qual que era a promessa do Senhor? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso eu vou ficar, por isso eu vou buscar e por isso eu vou esperar. Fique de pé, por gentileza. Grupo de louvor, assumam seus postos aqui. Eu não sei qual é a programação que está preparada, mas se possível, já começa a solar. Ei, eu falei para você que Maria, uma mulher que pensava antes de agir, uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que era obediente a Deus, uma mulher que se interessava pela palavra e uma mulher que não se acomodava espiritualmente, foi considerada a mais bendita das mulheres. Mas mesmo assim, em Atos 1,14, ela está esperando uma promessa. Ela ficou, ela buscou e ela esperou a promessa da descida do Espírito Santo, que aconteceu. Era a promessa para o tempo de Maria. Agora eu e você, nós temos uma promessa para esse tempo, que ainda não se cumpriu. E é por isso que eu quero te motivar a entender que você precisa ficar, buscar e esperar também. Porque a promessa é para mim e para você. Sabe qual é a promessa? João 14, do verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso. Credes em Deus e credes também em? Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os buscarei para mim mesmo. Porque aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa para o nosso tempo. Ei, irmão, fique na posição que está. Busque ao Senhor e espere, porque o arrebatamento vai acontecer. Pastor Daniel, eu posso convidar quem sentiu a presença do Senhor através dessa palavra e precisa de um alinhamento do céu, uma força do céu na sua vida. Se você identificou que você pode ser mais obediente, você pode confiar mais no Senhor, se você entendeu que você precisa não se acomodar espiritualmente, se você precisa ser mais interessado na palavra, e você precisa também pensar um pouco mais antes de agir, vem aqui na frente. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa. Essa noite não é uma noite comum, essa noite é uma noite de júbilo, essa noite